1000 score e você filtrar, peneirar isso até chegar no que, olha, isso daqui precisa ser olhado. Esse, para mim, é o mais desafiador. No geral, é quase chover molhado falar isso, né? Mas a gente pegou uma base aqui que eu desconfio, inclusive, que ela não foi colocada lá no Kaggle para isso que a gente fez. Não, ela foi para gerar um modelo de regressão binária. Isso, é o logística, né? É, isso. E aí, acho que o grande desafio no processo inteiro é caiu um negócio na sua mão, tá, passo um, passo dois, passo três, é muito difícil, é quase que, não sei, aprender a andar, você pegar uma coisa do zero e principalmente nesse caso, eu falo que ela não foi criada por isso, porque assim, o Kaggle ele tem lá os kernels dele, eu poderia ir lá ver o que outra pessoa fez, entendi. Nesse caso específico, a gente tinha uma proposta diferente, então é como se eu tivesse a base mesmo, não tem como copiar de ninguém. E aí, ou eu sei passo um, passo dois, passo três, ou eu fico na estaca zero. Então é difícil pensar dessa forma, né? Pensar num projeto de dados. Esse foi o maior desafio. Entendi. E às vezes a gente seguiu alguns caminhos que no princípio eu não entendi e tal, mas no final acho que tudo fez sentido. Legal. É assim, quando, quando a gente começou, a ideia era não ter norte nenhum mesmo, é pegar uma base de dados e falar assim, ok, o que que esses dados trazem para mim, quais são as informações que eu consigo tirar deles e dessas informações transformar em conhecimento. Esse conhecimento, por exemplo, é a finalização de um plano de ação. Então você tem os dados e caminho, né? E as perguntas que vai surgindo dos dados que você vai fazendo por aqueles dados que você vai construindo, ou melhor, que você vai explorando, elas vão surgindo ao longo do processo mesmo. Sim, Algumas vezes, em alguns lugares, quando é mais, de repente, não tão novos assim, e as pessoas já estão mais tempo ali, elas já sabem o que querem ver. Mas muitos departamentos, lugares, enfim, os dados estão ali e ninguém sabe o que está acontecendo. Então, assim, é explorar mesmo as informações, é pegar e começar a descrever tudo, ver o que dá para fazer, o que não dá, entender como uma variável se relaciona com a outra, como que elas se relacionam, conversar com as pessoas do lugar para ver se está ok o que está acontecendo. Então, isso é bem comum, na verdade, acontecer, né? Um trabalho de consultoria, por exemplo, ele fica muito em cima disso. Ele faz reuniões em cima de reuniões com as pessoas para ver como que funciona o negócio e vai entendendo em cima da base de dados que tem, né, para conseguir explorar. Então, volta ali nos seus indicadores gerais, por exemplo. Isso daí que você fez, essa construção dos dados demográficos, que você vai descendo e você foi construindo cada uma dessas variáveis vai te contando como que é o perfil das pessoas daquela empresa. Então você consegue aí ver, por exemplo, teve a maior concentração no estado de MA, a gente está falando de um estado americano. Tanto que sim, todas as outras coisas, você está falando de 89% ali em cima. Todos os outros, ou seja, você tem 11% nos outros estados. Já tem uma concentração por estado. Já te contou uma história aí. Entendeu? E nessa história, então você já sabe, ó, tem uma concentração naquele estado ali. Ok. De saída de pessoas, como você tem a maior parte daquelas pessoas nesse estado, você tem 89%, então a maioria também que sair vai estar ali. Isso daí é até esperado. Uma coisa que talvez não seria tão esperado era, poxa, só tenho 11% de pessoas nos outros estados e eu tenho uma taxa de desligamento muito maior naqueles outros estados. Entendeu? Isso daí já seria algo que causaria estranhamento. Esse
dado aí não causa estranhamento. Então, ok, até aí tá em linha. Desce um pouquinho no que você fez. Esse daí, ó, por exemplo, desligamento ou por sexo. Poxa, é homogêneo. Ok, então Sim, tá tudo certo. E você tem quase a mesma proporção entre homem e mulher, né? sim. Entre ainda Inclusive, tem mais mulher. exatamente, tem mais mulher do que homem na empresa. Isso são coisas legais, principalmente com bastante política de hoje em dia é, de mulheres dentro das empresas, né? Crescendo cada vez mais. Bacana, legal. Só que o interessante é notar que a taxa de desligamento é homogênea. Então a Sim, gente já é sabe mesmo. o seguinte, uma das coisas que a gente estava, que era a ideia explicar era, será que a taxa de desligamento está relacionada com sexo? Não, como está homogêneo, significa que não tem nada a ver. Ou seja, as proporções de desligamento indifere se é homem ou mulher. Entendeu? Então vamos supor que Sim. fosse o contrário. Vamos supor que, assim, ó, pro masculino ali, se tivesse, ao invés de 32% que está mostrando, eu acho ali, fosse, sei lá, 58, 60% do desligamento. Então é um problema para empresas falar assim, cara, a gente não consegue deixar os homens aqui. Por que não ficam os homens aqui? É o tipo de trabalho, o que não está rolando, o que não está acontecendo, entendeu? Sim, faz sentido também. Desce um pouquinho. Estado civil. O Estado Civil é a mesma coisa, né? O Estado Civil aí você já começa a ter uma dependência entre a variável Estado Civil e o desligamento, porque passa a não ser homogênea a distribuição. Tá vendo? Os dados estão contando isso para você, você vai compreendendo isso dos dados. Então, o Estado Civil é uma coisa que parece ser interessante. Uma coisa que talvez você possa pensar em colocar aí, como você fez aquela tabela de resumo de todos os indicadores, é colocar quais indicadores são mais relevantes nesse dash. Ah, sim, que é a carinha que você colocou, né? Isso, eu No coloquei uma canto. carinha, você pode colocar qualquer coisa, tá? Quadradinho, bolinha, É, aqui eu letra. coloquei só pela ordem mesmo, É mas. assim, aquilo que você achar interessante. Porque qual que é a ideia quando você vai apresentar um dado? Quanto mais fácil ficar para a pessoa ler e compreender aquilo que você quer mostrar, melhor é para você que você precisa explicar menos. Entendeu? Sim, claro. Porque o que acontece? A pessoa bate o olho, vê, ela já identifica, ali tá tudo explicado. Você não precisa fazer todo um discurso explicando como as coisas funcionam. Ela já viu, puta, tá visual maravilhoso. Tô entendendo como isso daqui funciona. Show de bola, né? Então, essa é a outra coisa que isso daí te mostra. Desce um pouco mais, desligamento por cidadania. A gente viu que é concentrado em cidadãos americanos, e você tem muito pouco nas outras nacionalidades, né? A mesma coisa acontece por etnia, e etnia tem uma coisa interessante, que é o percentual de baixo é homogêneo, então não faz diferença também na taxa de desligamento, está bem homogeneizado, né? Apesar que está todo mundo concentrado no white ali, mas quando você abre em proporção, está todo mundo homogeneizado. Então, assim, você Uhum. começa a falar, puta, essa variável aqui é relevante, essa daqui não é. Aí você faz os testes estatísticos exatamente para, poxa, realmente o teste está mostrando para mim que eu tô ok, que eu tô dentro daquilo esperado, entendeu? Eu estou observando, a descrição dos dados estão me mostrando isso e as contas também. Ótimo, excelente. Então, vamos para frente. Sobe lá um pouquinho. Próximo passo que você fez. Lá no seu menuzinho. Pra gente ir para a próxima tela. Isso. A mesma coisa aí, então, a distribuição de desligamento por área. Então, ele está te contando qual que é a área que mais me dá problema. É o técnico 1, que tem maior concentração ali de pessoas. Pô, será que vale a É, pena me concentrar em cima dele, esse técnico 1, né? Esse cargo? O que acontece com os técnicos 1? Porque aqui no Brasil, contratar a pessoa, dispensar a pessoa é caro. Lá fora, era uma coisa que a gente até pode levantar, mas aqui é caro,
né? Imagina você Sim. fazendo uma consultoria para alguém, isso daí dá para levantar. Quanto custaria desligar e contratar uma pessoa desse cargo, entendeu? E tem um outro ponto relevante dentro de um RH, que é assim, quando você contrata um funcionário, ele demora um determinado período para se adaptar à empresa, para se acostumar com a cultura da empresa, como que a empresa funciona, né? Como as pessoas ali funcionam, né? Que a empresa é tocada por pessoas. E aí, toda vez que você contrata alguém, se ele fica, por exemplo, 6 meses, que a gente viu que a taxa ali dá uma acelerada grande quando a gente vai naquele imóvel, ele dá uma acelerada grande até os 7 meses, significa o seguinte, que quando a pessoa está começando a entender como funciona a empresa, ela é desligada. Ou ela sai, ou ela é mandada embora, tanto faz, mas ela sai da empresa. Aí você tem que contratar novamente pessoas para aquela posição. Então fica Uhum. difícil você até gerar uma cultura, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Sim. Porque a hora que você fala, cara, agora que a pessoa está engrenando, agora que ele vai começar a dar resultado, o trabalho dele começa a apresentar resultado depois de uns 6 meses aqui na empresa, que ele vai começar a apresentar resultados para a empresa, puxa, ele vai embora, ele sai daqui. Então, o que que é? Precisa fazer treinamento com o pessoal? Porque a gente não viu, por exemplo, nenhuma variável nessa base de dados relacionada a treinamento que a própria empresa faz com os funcionários. E treinar funcionários para uma empresa é uma das coisas fundamentais que se há. Tem várias maneiras de se treinar funcionário, desde você contratar a consultorias externas para fazer, que compreenda a cultura e faça um trabalho com o funcionário, ou ter uma equipe no RH, ou quando é uma empresa menor, o próprio dono da empresa com os gestores mais antigos conversarem com os mais novos mesmo, sabe? Sentar e conversar. Um bate-papo, uma reunião semanal, ser até mesmo mais informal, como há muitas startups atualmente, a coisa é mais informal, e conversar com o pessoal. Isso vai alimentando a própria cultura e vai retendo, o que eles chamam de reter, é, reter pessoas, eles chamam de reter talentos, né? Reter talentos na Isso. empresa. Né? Tudo isso é importante. E tudo isso economiza muito dinheiro. E tempo, né, cara? Porque é um puta gasto de tempo e energia ficar treinando as pessoas. Outro ponto que a gente vê importante aí é a faixa salarial que você construiu. Mostra que a faixa salarial tem uma dependência assim com desligamento, tanto que quanto menor a faixa salarial, mais desligamentos você tem. Tá Você certo? vê que dá até para botar uma reta aqui, né? Exatamente, tem uma tendência bacana aí dentro. E aí isso mostra novamente, poxa, será que, tudo bem, aqueles que são contratados por valores mais baixos, até US$ 34, não compensa trabalhar mais essas pessoas para você não ficar contratando e descontratando tanta gente? Né? Isso que a gente fez, o que nós chamamos de análises iniciais. Nós não cruzamos, por exemplo, três variáveis aí, por exemplo, faixa salarial com produção com desligamento, por exemplo. A gente não fez, né? A gente leva ao indicativo disso quando você montou o score. Quando você monta Tá. o score, você está relacionando todas as variáveis de uma vez só. Uhum. Entendeu? Você relacionou todas as variáveis de uma vez só e deu um número ali. E classificou por risco. Você fez uma coisa que é chamada matriz de risco, né? Você fez uma matriz de risco ali. Falou, olha, aqui dentro você tem um risco mais alto, mais baixo, assim vai. Tá. Aqui, né? Exatamente. Isso daí é a matriz de risco. Tá? Que você perceba, essa matriz de risco foi construída, você a construiu. Entendeu que interessante que é? Sim. Tá? Você levantou um score, fez toda uma matemática para esse score, levando em consideração todos aqueles cálculos de associação entre variáveis, R quadrado, o IV, o WOE, tudo aquilo lá foi levado em consideração e você gerou um score. Desse score você levantou uma matriz de risco. Tá vendo? Então, cara, é um puta trabalho que você fez. Sabe? Foram
7 aulas de praticamente 2 horas cada uma, são 14 horas, né? Deu mais ou menos assim. E assim, cara, porra, que bacana, é muito bom. E imagina o seguinte, se você tem um gestor para você mostrar uma coisa dessa daí, cara, é maravilhoso. Tem empresa que eu falo assim, por experiência da minha esposa, por exemplo, Uhum. que um trabalho como esse daí iria para direção, porque os caras levavam coisas assim para direção, para o pessoal tomar decisão, porque é muito bem explicado o que você fez. Você fez muito bem mesmo. Legal. Dá para tirar muita conclusão daí, né? Com certeza. É, e é bom. É bom, né, cara, você conseguir trabalhar assim, chegar no ponto em que a coisa faz sentido. Eu acho. É prazeroso, Chega a ser né? divertido. Não é fácil, mas é. É prazeroso, né? Quando você vê, fala, puta merda, que trabalho bacana. Cara, análise de dados, ela não tem uma pré-determinação. O que você tem geralmente são aqueles passos, digamos assim, os grandes degraus, né, que você vai escalando, que é fazer uma análise dos dados, né, fazer uma análise das variáveis, uma análise descritiva, o que é associativo, o que é categórico, categórico, o que é não categórico, numérico fazer, numérico e numérico, enfim, utilizar esses recursos e compreender esses dados e depois apresentar. Que é o que esse dash aí é a apresentação. Mostrar, falar, ó, pum, funciona desta forma aqui. Entendeu? E assim, há vários. Quando você faz um. Se você, se você disse uma vez que você usou o Tableau, né? Você usava Tableau, certo? Sim. Criar no Tableau, primeiro, antes de você fazer, o Tableau é como se você fosse eu chamo como se fosse uma tela, né? Você cria uma arte ali, né? De como apresentar os resultados. Para você fazer aquilo, você tem que compreender as variáveis que estão atrás, entendeu? Porque Claro, com certeza. se você não compreende as variáveis que estão ali atrás, o significado dela, como elas se relacionam, você não consegue muitas vezes até nem ter criatividade para falar, cara, o que, que eu vou mostrar aqui? Fica fazendo tabela e gráfico, o que, que significa isso? Né? Então, essa compreensão assim que te leva dos dados, putz, tira informação, muitas informações. E depois o conhecimento das informações transforma em conhecimento e do conhecimento você toma ação. Né? Sempre nesse encadear as coisas. Mas ficou muito bom, cara. Show de bola. Parabéns mesmo. Legal. Que isso. Construímos junto, parabéns pra gente. Ficou muito bonito. Muito bem feito. Aí, a ideia aqui hoje, você está vendo aqui, só um Word, né? Uhum, Na tô. minha tela. Tá. Qual que é a ideia aqui nesse momento? Eu queria começar discutindo com você o que você compreende, o que você compreende, opa, como uma apresentação executiva. Executiva. O que você entende disso aqui? Você, Felipe, a sua experiência de vida, de mercado, de trabalho, de já ter trabalhado em empresas, tal, o que você entende? O que é uma apresentação executiva para você? Uh, eu acho que é uma apresentação que resume, baseada em qualquer coisa, né? Não só para análise de dados, mas ela resume aquilo que é essencial para o negócio. Então, o que é acionável para o negócio. Isso E que aqui? faça sentido para os executivos, gerentes, enfim. Rede, hoje em dia você tem um coordenador. É isso aqui que você está falando? Tá certo que eu escrevi aqui? É, é isso mesmo.
para mim que é uma apresentação que resume o que é essencial para o negócio, acionável. Quando você fala acionável, o que é isso aqui? O que é acionável? Falando especificamente sobre dados, né, eu acho que tem algumas informações que elas são metodológicas, mas elas não são acionáveis, ou seja, eu não posso pegar aquela informação e tomar uma decisão de negócio. Então, eu tendo a acreditar que numa apresentação executiva, essas informações elas não são relevantes, não é um espaço para elas. Então, acionáveis, você está falando assim que são informações que podem levar a tomar de decisão para o negócio, é isso? Exatamente. Entendi. E como que você... Isso daqui é o que você compreende por uma apresentação executiva. Como que você Isso. faria? Como você... Olha, depende como a outra pessoa vai ler, né? Uma apresentação executiva. Como você, por exemplo, com esses dados que a gente fez aí, eu coloquei um layout lá muito simplório, assim, pra gente mexer, arrumar. Eu tava mexendo nele rapidinho, era só uma ideia inicial, né? Uhum. Isso daqui foi só uma ideia extremamente inicial, para chamar atenção Certo. mesmo. Por isso tá todo vermelho, com essas letras grandes aqui, etc. E o resto tá em branco, né? Porque eu ia construir uma, daí eu me fiz a pergunta assim, tá, mas o que que o Felipe entende de apresentação? Assim, entende assim, o que que ele compreende? Qual que é o conceito que o Felipe tem sobre apresentação executiva? O que que... Tá. Porque a minha ideia era a seguinte, tá, não adianta eu chegar aqui e falar, ah, Felipe, olha, apresentação executiva é A, B, C e D, funciona assim, você segue esse espaço. Para mim isso é uma bobagem tão grande, cara, porque de tudo que eu já li desses negócios, é como fazer uma apresentação XPTO-KW, no final, lá no tiroteio mesmo, no front lá, né, de batalha lá, dentro do negócio, falar, puxa, eu tenho que construir uma apresentação para o comitê executivo aqui da corporação, ou se não para pro board direto da corporação, enfim, né, para a galera toda lá de cima, que são quando é uma SA, são os acionistas, tal. Como construir um negócio desse, assim, entendeu? O que apresentar para esses caras ali que, dentre milhões de informação que eles vão receber ali, eles vão receber a minha também, tem que ser clara, concisa. Então, assim, eu tenho uma visão disso daí, das experiências que eu tive, né? De ficar 4 anos toda semana tendo que construir uma apresentação dessa forma para executivos. E, Uhum. assim, tenso. Não vai falar que é simples. Não, é tenso, é cansativo, sabe, eram problemas gigantes e que você tinha que resumir em 2 slides no máximo, né? De coisa. Mas era a minha experiência. Então eu falei assim, cara, como que você compreende? Por isso que eu coloquei, como você construiria uma apresentação executiva segundo... Vou colocar aqui. Segundo este nosso exemplo de RH. Como você começaria? O que você colocaria? Qual que é a mensagem que você gostaria de passar para esses caras? Ali. Aonde está o problema? Como monitorar esse problema e talvez até uma visão do que pode ser feito para atenuar esse problema. Tá, entendi. Então, onde está o problema? Onde está o Sim. problema? Como monitorar o problema? E, e talvez uma sugestão, né, de como isso pode ser feito, como numa outra conversa a gente já teve isso, mas quase como uma consultoria interna, né? Ou seja, olha, esse tipo de problema, uma solução seria tentar, não sei, a aproximação de gestores ou treinamento para a equipe de gestão, esse tipo de coisa. Mas seguindo nessa linha, né? O que é o problema, como monitorar ele, ou seja, talvez até um pouco de origem, eu não sei se a gente conseguiria ver isso só pelos dados, mas numa apresentação executiva um pouco de origem disso, como monitorar e aí sugestão de resolução. Então, Felipe, minha sugestão é você começar pelo terceiro passo. É mesmo? É.
Que seria o São de como como solucionar. resolver o problema Uhum. para quem está na direção de um negócio, é muito mais importante do que como você vai controlar o negócio. Por que eu te falo isso? Porque o controlar o negócio e identificar o problema é uma questão tática, Sim. entendeu? E você apresentar como você vai resolver e como você vai medir essa resolução, ela é estratégica, Tá, entendeu? faz sentido. E Uhum. aí, quando você vai para um corpo de. O que é um executivo? O executivo é aquele que executa. Ou seja, ele toma Certo. decisões, ele fala, faça isso e alguém lá e faça. Como você está ali, você leva para ele a sugestão. Entendeu? Você fala assim: a nossa sugestão, segundo o trabalho que nós vamos apresentar, é essa aqui, fazer isso. Por que fazer isso? Aí você fala: olha, analisamos isso, esse e esse ponto. Tivemos essa informação aqui. Entendeu? Você mostra para ele qual que é a solução do seu problema. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Então, para deixar claro aqui, eu não sou partidário a nada, mas eu quero mostrar para você uma apresentação executiva que foi exposta recentemente na mídia. E aí, que é essa aqui. Tá vendo? Tô. Essa aqui foi exposta ontem, se não me falha a memória, aqui pelo governo do estado. Eu não, assim, a informação em si, tanto faz. A questão é a seguinte: como está sendo apresentado? É isso que é a questão. Essa apresentação é uma apresentação estilo executivo. Porque eles, Uhum. entendeu? Ela é clara, limpa, as cores significam coisas, por isso que aqui está em verde e aqui está em vermelho, entendeu? As cores já passam mensagem. Qual que é a mensagem que você quer passar? Ah, eu quero passar a mensagem da quarentena. Ah, aqui fechamento temporário, então é mais tranquilo, entendeu? Aqui entrou na zona vermelha mesmo. Aqui são as datas que foram acontecendo. Isso aqui é uma timeline, né? Isso aqui é a Uhum. construção da timeline. Então, assim, esse cara é uma apresentação executiva. Esse daqui, a mesma coisa. Então, perceba, ela traz bastante informação, mas é concisa. A pessoa olha e entende. Tá vendo? Porque, olha só, quando você vai. Imagine você está como analista de dados de uma área X qualquer, do RH. Tá? Tá. Você está lá com os executivos. Os executivos da empresa, eles não são especialistas em RH. Não é área, eles são especialistas no negócio, eles que vão tomar decisão. O que você levar ali para eles de informação, eles vão tomar decisão. Então, se você levar uma informação que não está clara, eles vão começar a te questionar de vários lados possíveis para ele tentar entender aquilo. Sim. Então, quanto mais claro você for na sua apresentação, quanto mais simples você for, isso é importante também, quanto mais simplicidade você tiver, quanto mais fácil for de entender, é melhor para você e melhor para ele tomar decisão. Porque que acontece? A partir do momento que ele toma uma decisão, lembre-se que por trás da decisão dele tem um encadeamento de comando e de operações que começam a acontecer. Quanto maior for a empresa, mais gente vai estar envolvida nisso. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: imagina assim, amanhã depois o Felipe vai trabalhar numa empresa que tem, sei lá, 5.000 funcionários, só a força de venda tem 3.000 pessoas. Você vai trabalhar no CRM, tá? Que é direto com o cliente. Cada vez que você levantar um estudo lá de uma proposta para acontecer alguma coisa, você para ter um novo negócio para o cliente, alguma coisa, uma promoção, você vai mexer em todo o encadeamento de venda, em toda a força de venda. Então, nós estamos falando de 3.000 pessoas sendo treinadas para aquilo que você teve como ideia. E por incrível que pareça, sim, é um analista que começa isso. Sim, é um analista, porque é por isso que a análise de dados vai estar lá. É por isso que a inteligência vai estar lá. A análise de dados, ela funciona como a inteligência do negócio. É o cara que está por trás ali, literalmente a inteligência mesmo da coisa,
como se fosse uma agência de inteligência dentro de departamentos ou dentro da própria empresa, se for centralizado, né? Para isso daí, para mostrar, para conseguir levantar, mostrar para o cara, falar, cara, faça isso, porque vai complicar. E aí, poxa, o cara começa uma tomada de ação e a coisa começa a acontecer. E dinheiro envolvido, e pessoas envolvidas, energia envolvida, tempo envolvido, enfim, N coisas. Entendeu? Então, assim, não é um gerenciador de projeto, mas é a criação, interpretação e levadas para novas decisões. Deu para sacar? Alô? Deu sim. Entendi. E E faz sentido também a inversão da ordem como você coloca as informações. sim. Por exemplo, eu nem sei o que está escrito aqui direito, tá? Nesses negócios aqui. Eu gostei do layout dele, tá certo? Eu nem sei o que está escrito aqui, para ser sincero para você, que eu não li. Mas a minha questão é a seguinte: eu achei interessante o layout. Ou seja, como ele fez esse cara aqui ficar claro para as pessoas? Sabe? Como que foi uma. Como ficou claro isso aqui? Isso aqui, se a pessoa vem aqui. Deixa eu ler aqui. Então aqui tá. Sei lá o que tá escrito aqui, tá estourado porque eu peguei do YouTube esse negócio aqui. Mas aqui, ó. Condições claras e mensuráveis de saúde. Quando o cara coloca uma chamada aqui, o seu headline aqui com um desenho, aqui na frente tem algumas frases explicando o que vai acontecer, e no caso ele colocou aqui quando pode começar a modulação, né? Ele colocou uma pergunta aqui, tá? Quando a modulação enfim, vai saber o que é isso aqui dele, que ele estava lá falando na hora. Mas a pessoa que está explicando aqui, quem está acompanhando para ela está colocando bem de forma clara. Eu não acompanhei mesmo, assim, eu lembro que eu estava ligado aqui na TV, minha esposa vendo, eu estava lá fora, vim e voltava, quando eu vi isso aqui, falei, puta, legal, tá bem apresentado esse negócio aqui, gostei. Hoje eu tive que ficar caçando esse negócio aqui no tempo para achar, na verdade. Tava 1h52 aqui. Mas, enfim, esse tipo de layout aqui é um layout que, poxa, é bacana, é legal e por incrível que pareça é muito usado. Então, o que acontece? Quando você começa uma apresentação executiva, muitas vezes compensa começar por um resumão desse daqui bem explicado. Que o pessoal muitas vezes chama de resumo executivo. Sabe? E essa tabela é uma tabela feita à mão. Tá? Ela é uma tabela feita à mão. Então, aonde que eu queria chegar contigo é assim. Foi só esses três que eu peguei. Só para dar exemplo aqui, que eu achei. Então, se a gente for para cá, se a gente vier para cá, né, se a gente chegar até aqui, tudo isso aqui pode ser mudado, até as cores de fundo, que tá aberrante pra caramba. Acho que tem dia que eu fico meio maluco com as coisas aqui. Vou tirar a cor aqui. Você pode escolher o seu layout, as suas ideias, não tem problema nenhum. Isso é totalmente você que cria, tá? Mas aqui nesse primeiro ponto, o interessante é tudo que tiver nessa tela aqui ser um resumo geral com a proposta já de resolução para aquilo que você fez. E aí a construção disso tem que ser bem clara. E aí, poxa, por incrível que pareça, uma coisa que funciona é isso daqui. Quando se faz uma coisa como essa, você separa, cria separações e deixa claro para as pessoas entenderem. Entendeu? E aqui você criaria o seu da caixa de texto. Resumo executivo. É isso aqui, doutora.
que esse é o primeiro passo. Um resumo executivo, tá? E aqui nessas cores aqui que você pode fazer da melhor maneira que você achar interessante, né? Vai ser sua. Então aqui, você pode pensar assim, não precisa ter tantas caixinhas como essa, pode ter menos, mas já dá para o cara, por exemplo, você vai falar assim, resumo executivo, base RH. E questões dos desligamentos. Que é o que você vai tratar com a pessoa. Vai tratar as questões dos desligamentos. É isso aqui que tá pegando na empresa, que você foi chamado, que a pessoa te chamou e falou, Felipe, tem um desafio para você aí, a gente tem uma reunião daqui 2 semanas com o pessoal da executiva, que a gente está tendo muitos problemas com desligamento aqui na empresa, e a gente quer diminuir esses desligamentos. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. E assim, a gente não sabe, a gente tem uma base de dados aqui que é pouco explorada, e a gente precisa trabalhar essa base. Tá? É isso. É isso aqui. Entendeu? Precisa trabalhar e entender o que traz pra gente. Você fala, ok. Aí você começa a explorar. Porque o que acontece? Como você falou, lá no Kaggle a ideia era fazer uma modelagem. Beleza. Mas para fazer a modelagem, você tinha que entender aquilo ali. Aquela base estava pronta. Né? Quem fez aquilo ali tinha, de alguma forma, tinha criado até algumas questões ali dentro. Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa que não pode acontecer ali, tá? Não sei se eu já tinha comentado com você. Bom, que era... Eu já volto aqui pra gente continuar. Mas tem uma questão aqui, Felipe, que não pode... não faz sentido. E o pessoal faz muito isso daí. Isso é um problema que... Eu já vi discussões homéricas na área de modelagem com relação a essas coisas assim que a galera faz que você arrepia. Que é pegar algumas categóricas ordinais e transformar em número, né? Como ela tem uma ordem, você coloca aquilo ali na ordem e fala, vou modelar com isso daqui. Não faz o mínimo sentido físico assim. Você fala, cara, se criar um coeficiente para uma variável que vai de 1, 2, 3, 4 e 5 e ela... Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Vai. Isso, base. Aqui. Isso aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Esse número aqui que você está vendo, esse departamento ID aqui, é o departamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que eles nomearam, então eles colocaram uma ordem nesses departamentos. Usar isso daqui para fazer um coeficiente, cara, uma regressão e chegar num coeficiente da regressão é uma loucura, porque imagina que daqui o cara tira geralmente esses valores são valores médios, né? Ou valores por verossimilhança, tanto faz, mas ele vai chegar num número quebrado, sei lá, qualquer coisa, 2,54. O que é um departamento 2,54? O que é isso, você entendeu? Que sentido tem? Nenhum. Não faz, não tem, sabe, entendeu? Assim, então, fazer uma modelagem com esses negócios aqui começa a se tornar complexo a coisa, né? Enfim, tem que levar muito bem a interpretação. A mesma coisa isso aqui para o status do empregado e tudo mais. Né? Tem que explicar muito bem porque dá problema. Não faz sentido físico o negócio. Isso aí era um problema dessa base aí que tem lá. Mas é muito comum, a galera adora fazer isso. Pegar coisas categóricas ordinais e desce o pau no negócio. Você fala, vixe, começa a calcular a matriz e quem vai calcular os coeficientes, quem quer mostrar na mão, né? Aí já começa a calcular as matrizes, já faz as transpostas de tudo. Você fala, meu Deus do céu. Sabe assim? Já vai dando um desespero. Você fala, cara, não, isso daí não faz sentido físico que você tá falando. Você tá querendo trabalhar com os nomes das cores ao invés de trabalhar com a frequência da cor. É assim, vamos trabalhar com a cor vermelha. Beleza, qual que é a frequência? Não, a gente vai trabalhar com a palavra vermelho. Você fala, não, cara,
Não faz sentido, né? Então trabalha pelo menos o comprimento de onda com a frequência do vermelho, se quiser modelar. E é muito comum. Aí aqui, então, voltando para essa ideia, esse primeiro quadro é o que resume aquilo que você foi levar para o cara. Ou seja, sim, onde eu quero chegar? Quando você começa a fazer uma análise, ela tem lá descrição, seu estudo das variáveis, onde você chegou, e assim foi. Você fez esses passos. E aí você chegou numa conclusão. Quando você vai apresentar o seu problema para o pessoal que toma a decisão, você vai inverter o negócio. Você mostra do final e, se for possível, você mostra como você chegou naquele racional. Entendeu? Por que eu falo se for possível? Pelo seguinte, conforme você vai ficando dentro de uma empresa, as pessoas vão te conhecendo. Isso é comum. E as pessoas vão te conhecendo e vão falando assim, é o Felipe tá lá, 1, 2, 3, 4. Todo mundo conheceu o Felipe. Então, todo mundo já tem confiança naquilo que você faz. Sabe qual que é o trabalho que você tem confiança. Então, conforme as pessoas vão ganhando confiança em você, menor se tornam as suas apresentações. Porque o pessoal fala assim, não, o que o Felipe faz é firmeza, a gente já conhece o trabalho do cara, vai embora, você entendeu? Ele chega aqui, mostra pra gente, a gente já toma a decisão e vai embora. Principalmente quando a empresa é menor. Quando a empresa é muito grande, que daí é muita gente, não tem nem como as pessoas conhecerem todo mundo, é impossível. Aí não, aí você já tem que fazer apresentações maiores, muita coisa oculta, você oculta muito slide. Oculta slide assim, você cria, por exemplo, você cria um slide, explicação, você fala assim, mas eu vou deixar esse slide oculto. Se a pessoa quiser saber mais, eu tenho como explicar para ela, porque de repente o cara tá ali falando, não, beleza, eu já entendi, não quero saber. Ou quem tá ali, puta, mas como que funciona isso daí melhor? Aí você volta, não, tem um slide aqui que pode te explicar melhor como funciona, né? Então a primeira coisa aqui é colocar o resultado, ou seja, no caso que seria o plano de ação. Quais são os planos de ações que você pode tomar segundo os dados que você fez, né? Segundo as informações que você levantou. Isso aqui é bem legal. Então, aí dentro desse plano, dentro dos planos de ações aqui, por exemplo, você coloca aqui um plano 1 e um plano 2, uma proposta. Se tiver 3, você coloca 3, né? Então aqui você coloca aqui plano 1. E aqui plano 2. Opa, perdi F1 sem querer aqui. Desliga. E aqui na frente, você faz a descrição do seu amigo. Como seria esse trabalho. E aqui você não vai colocar o preenchimento em vermelho, evidentemente. Você pode até colocar, se achar interessante, uma coisinha assim. Mas é simplesmente você descrever brevemente o que irá, como será o plano, quando será aplicado, para quem será aplicado, como será medido, o que é esperado mitigar. Tá? E quando será aplicado, para quem, como será medido, o que é esperado mitigar, ou seja, né, resultado. Tá certo? Que é outra coisa aqui que, como eu falei para você, que não foi realizado aqui. Por exemplo, um desdobramento disso daqui é levantar o custo de desligamento e contratação de pessoas. Isso é um desdobramento daqui. E aí, fazendo um plano de ação como esse daqui, você pode colocar o valuation desse plano, né? O valor desse plano, que seria que é mostrar assim, olha, hoje gastamos tanto
com desligamentos e contratações na empresa, e com esse plano aqui a gente quer reduzir em no mínimo X% fazendo isso, isso, isso. Entendeu? Números. Né? E aqui a mesma coisa, seria aqui o plano, você faria o plano 2. O plano 2, por exemplo. Colocaria essas duas coisas, 2 planos de ação, 3 planos de ação, dependendo das variáveis que você quer mexer. Você, pega as 3 variáveis principais e faz 3 planos de ação. De novo, então vamos lá. Coisa importante, né? Eu vi as brigas internas. Se você chega num lugar e coloca 10 planos de ação, não vai ser feito nenhum. Esquece, isso é bobagem. Somos seres humanos. Né? É a mesma coisa que você pegar lá sua tabelinha de risco e colocasse todo mundo em risco extremo. Faz sentido. Concorda? A menor parcela das pessoas estão em risco alto. É a menor. Você não pode ter a maior parcela das pessoas em risco extremo. Você fala, cara, então fecha a empresa. Tá todo mundo no extremo aqui, pegou fogo, já acabou. Entendeu? E eu vi discussões homéricas na minha vida por causa disso daí. Um cara questionar o outro e falar assim, cara, onde você tá com a cabeça? Coloca tudo em risco extremo, então acabou isso aqui. Não faz sentido a sua análise. Né? E eu vi umas discussões e assim, tava na cara que a pessoa que estava apresentando aquilo ia apanhar de verdade mesmo, né? E eu vi nego apanhar por causa disso, não faz sentido. Outra coisa, muitos planos de ação funcionam? Não funciona porque ninguém toma conta de porra nenhuma, é muita coisa para fazer e todo mundo tá cheio de coisa. Então assim, não. Cara, de todas as variáveis lá, daquela apresentação tática, poxa, quais são as 2 ou 3? Quais são as 3 principais? Essas 3 aqui. Vamos entender e atacar essas 3 e esperar que essas 3 diminuam aqui e o seu mob diminua. Entendeu? Isso assim é fundamental, sabe? É aquela história, né? Quem tem 10 cachorros, 10 morre de fome. Quem tem 2 só, os 2 são sempre gordinhos. Então aqui, por exemplo, 2 planos de ação. Aqui dá para colocar o indicador principal, que você quer que esses planos de ação diminuam, ou você quer explicar. Aí eu insisto no seguinte. Isso aqui, ó. Como essa pessoa fez esse gráfico, tá? O que acontece aqui? Esse gráfico que você está vendo aí, ele é um gráfico totalmente ilustrativo. Ele não tem nem eixos. Tá certo? Aí, o que acontece aqui? Isso aqui é um problema. Tá? Quando você... Isso aqui, não se esqueça que estava sendo apresentado para a população em geral e repórter. Tá certo? Então, assim, é interessante para a população em geral, em repórter, para as pessoas. Tá? Quando você está fazendo uma análise de dados, quando você vai colocar um gráfico, um dos maiores erros esse eixo aqui na horizontal é tempo. Dá para perceber por aqui em cima. Tá certo? É tempo em anos aqui. Agora aqui, por exemplo, tem 2 eixos misturados, né? Que um é essa taxa de Covid, sei lá o que é esse negócio aqui, essa coisa, eu não sei o que eles estão falando aqui, e outro é o produto interno bruto. A gente não sabe, por aqui não dá para ver nada. São 2 riscos, não significa nada. Quem está olhando assim, eu não sei se eles falaram lá. Mas de qualquer forma, onde eu quero chegar é, quando você vai colocar um gráfico aqui, que é o seu indicador, seja gráfico, tabela, o raio que o parta, tem que ter indicador, tem que estar bem claro o que você está querendo dizer. Ou seja, se tem eixo, nome do eixo. Você não está colocando o eixo na vertical, está colocando os números, então no seu gráfico tem que ficar muito bem explicado na apresentação. Então, o que o tio Lucas aqui está querendo dizer? O tio Lucas está querendo dizer isso aqui. Vamos supor que a gente pega aqui... Cadê o meu gráfico aqui? Aqui. Esse aqui é o gráfico. Né? Vamos lá. Vamos pegar esse gráfico aqui, vamos copiar ele aqui. Vamos na apresentação. E aí, eu particularmente gosto sempre de colar especial e colocar em forma de imagem
gráfico. Eu detesto colocar com coisas do próprio Excel. Puta, eu acho terrível, tá? Mas enfim. Aí aqui, vamos pegar o contorno da forma. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não, não ficou legal. Então eu vou voltar aqui. Eu vou vir aqui, formatar área do gráfico. Borda sem linha. Pronto, para ele ir para lá sem essa linha cinza horrível que fica aqui. Eu não gosto. Mas, como eu disse, é particular. Pronto. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. É uma coisa comum para analista de dados. A gente fica tanto tempo analisando dados, cara, e mexendo com esse negócio, que algumas coisas para a gente se torna arroz e feijão, né? Só que a pessoa que a gente vai apresentar, então, essa aqui é o indicador principal, que é um gráfico de desligamento por tempo de casa. A gente fica tanto tempo fazendo isso, e é tão comum mexer com dados, que a gente acha que o universo inteiro sabe o que a gente está fazendo. E não. E não sabe. Então você pega um cara, um executivo, ou porra, qualquer um que você vai levar essa informação, o que acontece? Para eles, isso aqui é assim, cara, o que você está querendo dizer com isso? Entendeu? Que porra toda é essa daí? Que caralhada é essa, no fim das contas? É isso que ele está te perguntando. O que é isso? O cara tá olhando, puta, se é um, sei lá, se são pessoas que estão acostumadas a mexer mais com números, então você pega engenheiros, administradores, estatísticos, tal, beleza. Mas se você não pega pessoas dessa área, para eles é meio estranho chegar e falar, tá, ok, o que é isso daí? Então, tem que deixar muito bem claro o que o senhor está querendo mostrar. Então, por exemplo, esse eixo aqui, pô, vale a pena colocar um nome nesse cara? Vamos colocar. Então, isso aqui é taxa de desligamento acumulado, né? A taxa de desligamento acumulado. Você vem aqui, bonitamente, coloca, certo? Destaca a principal coisa que você tem aqui. Então você vai lá, pega uma caixinha de texto, ano com maior desafio devido a XYZ. O que é esse XYZ? XYZ é o dever de casa que você fez, que você foi lá e perguntou pro dono do negócio que o senhor está trabalhando, que o dono do negócio seria o cara do RH, seria um outro analista, alguém, e falar assim, cara, o que aconteceu aqui em 2011 que você tem essa taxa? O que aconteceu com a empresa? Vocês reformularam, vocês fizeram mudança de cultura, vocês fizeram reestruturação, porque geralmente quando tem uma reestruturação dentro da empresa, manda a gente embora pra caramba, né? O que vocês fizeram para desagradar tanta gente assim? Foi a maioria, foi desligar, daí você já levanta, né? Se foi desligado ou foi mandado, ou foi demissão própria, tanto faz. Você fala assim, cara, mas o que aconteceu? O que vocês fizeram aqui? Porque essa é o nosso pior ano, assim, de contratação. Você tem 70% das pessoas que entraram em 2011 até 2017 já tinham ido embora. Porque é isso que está mostrando aqui, né? Essa curva finalzinha aqui é 2017, o último ano que a gente tem. Né? Então, fazer a lição de casa, mostrar o que aconteceu aqui. Porque esse é o caso para não acontecer mais. Né? Você vai chegar para o cara e falar assim, olha, então, isso aqui não pode acontecer mais. Né? Isso aqui foi o nosso maior problema. Você está me entendendo, Felipe? Tô te entendendo. Você está tornando mais inteligível, né, compreensível as análises para o tomador de decisão. Traduzindo fatos. Né? Exatamente. Exatamente. E é mega importante, cara. O que te, digamos assim, te dá a promoção na empresa é isso. É como você faz essa apresentação.
Entendeu? É o que leva você para frente. Porque ficar lá em cima de números no computador o dia inteiro e sem saber falar sobre aquilo lá, não adianta nada. O negócio é saber falar sobre aquilo. Entendeu? Então ele é um passo assim gigantesco, ele é fundamental, né? E o que eu notava, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, é que eram poucos analistas que conseguiam falar dos números. Era muito engraçado, assim, os caras pareciam uns cabeção nerd do caralho, mas quando era para falar do negócio, fala, explica aí, pelo menos, não conseguia, era bem estranho, assim. Então, se você desenvolve essa habilidade, dá, e fica confortável depois, né? Se torna você fica bem tranquilo, né? Porque você vai conversando ali e falar deles desses números é bem legal. Então, esse aqui é o indicador principal. Então, assim, plano de ação, indicador principal. E o terceiro ponto, aqui, terceiro e último ponto, seriam as principais variáveis que balizaram, que lastrearam os planos de ação. Então aqui, isso aqui é máximo 4 variáveis. Tá certo? E aqui como você faz isso daqui? Aí gráfico. Coloca o gráfico bonitinho, todos eles bem alinhados, né? Então, vou colocar 4 gráficos aqui. Então, vou colocar 4 gráficos bem alinhados, bonitinhos, que tenham significância, que tenham caixa de texto explicando os infelizes, o que significa cada coisa, né? O que cada um deles mostra, tá certo? Escolhe somente um tipo de gráfico, então você pode escolher todos, por exemplo, o gráfico de percentual acumulado, que são aquelas barras maiores, para eles aqui, e aí tinha um jeito que o pessoal adorava, pelo menos onde eu trabalhava, fazia um sucesso do cacete, dava um trabalho, mas tinha um resultado muito bom, que era fazer isso aqui, ó. Nos dois lugares nas duas grandes empresas que eu trabalhei, fazia um sucesso, eu ficava, meu Deus, interessante. Era mais ou menos o seguinte, vou pegar esse aqui, tá? Só para ter uma ideia. A gente pode pegar isso aqui, esse gráfico, a gente vem, isso aqui, ele vai estar com um negocinho, deixa eu tirar essa bordinha chata dele aqui. Matar gráfico sem borda. Isso aqui é legal. Vamos pegar o primeiro gráfico aqui. Né? Vou colocar aqui, vamos ver se cabe 4 aqui do jeito que eu quero fazer. Tá, bacana. Aí aqui, uma das coisas que eu fazia, eu nunca colocava o título do próprio gráfico, colocava uma caixa de texto explicando o gráfico aqui em cima. Então, isso aqui é desligamentos, desligados e ativos por faixa salarial. E aí, quando eu falei para você, é interessante trabalhar com as cores, como você viu lá na própria apresentação do governo, é fazer uma coisa assim, ó. Esses caras em vermelho são ativos, certo? E esses daqui eram os desligados. Não era isso? Deixa eu ver. Isso. Os desligados. Tem até na legenda ali, acho que fica mais fácil. Tem legenda aqui? Não, lá no Excel tem. Ah, tá. No Excel tem. Então, era isso que eu queria falar. Fazer assim, ó. Puta, aqui não tem como. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar essa coisa. Eu acho que é essa.
Viu o que eu fiz? Ou não? Fih, você criou uma espécie de uma referência no próprio título, né? É, Ou seja, quem para não ter uma legenda. é. Só assim, Lucas, para que você faz isso? Ao invés de colocar legenda? Porque você economiza espaço, Sim, faz sentido. entendeu? Você deixa esteticamente melhor e você economiza Uhum, espaço. Então a pessoa fala verdade. desligados e ativos por faixa salarial. Então isso aqui já te traz todas as informações. Aqui tem um detalhezinho pra gente aqui, ó. Pra gente saber que isso aqui é total, mas total do quê? Então aqui a gente vem e melhora esse cara. Porque isso aqui nada mais é que total funcionários. Funcionários. Você já foi, é, você já viu o trabalho de consultoria? Já, já. Apresentação de Da- consultoria? A apresentação de consultoria é nessas pegadas aqui. Eles fazem o design do negócio, meu, muito bem feito. Para ficar bem claro a mensagem que eles querem passar. sim. Entendeu? Esse é um lance assim da análise de dados que é puta, fundamental. Eu fiz um MBA eu tinha um colega no MBA, ele trabalhava com uma consultoria gigante aí. E assim, as apresentações deles eram. Puta, ele fazia umas apresentações que eu ficava babando, assim, ficava, caramba, cara, que ideia que você teve de fazer desse jeito, assim. Passava muita informação num espaço pequeno, conciso, claro. Tava sensacional. Sensacional. Acho que eu nunca vi. É, muitas. Quer dizer, eu já vi de uma, mas ela não era especificamente sobre people. Acho que eu nunca vi uma de pessoas. Aí o que que acontece aqui? Desse jeito aqui, o que aí tem duas coisas. Lá no próprio Excel dá para colocar as quantidades que você quiser. Você pode colocar. O que eu quero dizer é o seguinte: tentar colocar aqui nas próprias legendas, aqui, tá nos rótulos de dados, colocar que aqui não vai ter a quantidade. Colocar o percentual e quantidade. Ou então, Uhum. uma coisa que muitas vezes funcionava para você não poluir tanto o gráfico, tem lugares que não gostam do gráfico tão poluído, fala, puta, o gráfico está poluído demais, é fazer o seguinte, como eu falei, dava trabalho fazer isso, mas ficava bonito. Que era assim, era aqui a gente tinha 59 e 85, então 59, 85. Aqui vamos colocar 14 de tamanho. A gente coloca o cara aqui, 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 aqui. O que, que acontece? Você consegue colocar aqui embaixo todos os valores, entendeu? O que, que significam esses percentuais aqui. E aí você tem Ah, entendi. uma informação Volta. mais concisa de todas as coisas aqui.
Ah, esse é legal, viu? Em geral, por onde eu passei, esse tipo de gráfico era sucesso. O pessoal Isso é bem legal via mesmo. apresentação desse tipo, ficava bem, bem claro. É assim, dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Fica bom? Fica. Aquela história, né? Trabalho dá, fica bom, fica. Então, assim, aí depende de como as pessoas enxergam, né? Redimensionar, não ajustar coisa. Esse aqui vai ser, acho que 1 centímetro que a gente tinha colocado, né? Aqui. Assim. Então, eu vou fazer um aqui, que a ideia é o senhor construir. Então, estou mostrando o primeiro. Aqui. Mas você pode criar outros layouts, tá? Isso aqui é o senhor que tem que fazer. Isso aqui não tem jeito, não. Isso aqui não é cálculo. Cara, mas é bem legal. Você Responder. construir. Você vai construir e vai colocar lá no coisinho, eu vou subir 2 coisas de tarefa lá. Um para você colocar o Excel, o outro para você colocar o PowerPoint, tá? Tá bem. Esse é em breve. Aqui. E aí, vamos só completar. A gente tem 2442. Aqui você tem editar texto. 2442. 512. 5, 12, 7, 19, 7, 19, 8, 45, 8, 45, 0 e 3, né? 0 e 3, isso, 0 e 1. Aqui esse cara vem para cá. O único detalhe é que tem que ficar aqui fazendo como se fosse um Photoshop. Mas vale bem a pena. Pronto. Aqui. Esse é um exemplo. Foi o desligados que a gente é uma das principais variáveis. Então, esse aqui seria uma, por exemplo. Falar uma. Aí ali embaixo daria para colocar outra? Daria. Coloca a segunda. Coloca 4. Até na sequência que você acha mais importante. Lembrando uma coisa, viu, Felipe? As pessoas sempre leem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se você vai utilizar isso daqui para fazer as pessoas compreenderem, você quer mostrar para as pessoas o que é mais importante, o que é menos importante e etc. Se é essa mensagem que você quer passar aqui nesse gráfico, então você pode colocar o primeiro mais importante, o segundo, o terceiro e o quarto. Entendeu? Entendi. Ou até, assim, em última instância, muitas vezes até sinalizar isso, né? Você sinaliza. O que é sinalizar? Sinalizar é escrever, primeiro. E aí você faz uma legendinha embaixo, que é uma coisa assim, né? Quando eu falo legenda, é construir algo assim, por exemplo. Então, aqui primeiro, tá? Aqui você escreve assim, coloca um X, faz uma legenda, que o nota de rodapé é sempre bem-vinda nos slides. Nota de rodapé é uma coisa bacana, porque você economiza espaço-tempo, né? Ao invés de colocar mais informação, você pode colocar símbolos e explicar esses símbolos no rodapé, que é esse caso aqui. Você pode fazer assim, vem aqui, Tá, aqui. sacou? Quer ver? Tô querendo dizer assim, ó, toque,
Você vem aqui, então você vai colocar, sei lá, vou colocar lá em preenchimento em vermelho, sem contorno. Então esse aqui indica importância barra peso da variável no desligamento. Então, você colocou lá uma notinha de rodapé, aqui você pode colocar em tipo 16, né? Colocar na cor específica, bonitinho, e aqui vai lá esse. Então aqui primeiro, pode até diminuir, tá muito grande, não tem problema, diminuir aqui. Então uma coisa que você acha esteticamente bacana. Então, aí você vai colocar o outro gráfico, você vem aqui, que vai ser o segundo, né, 2, e assim vai. Cara, é uma forma de fazer, tá? Isso é uma forma de fazer. É a melhor, é a correta? Não. Isso aqui é muito criatividade do que você quer apresentar, de como vai a empresa e tudo mais. Uma coisa que eu via que o pessoal chamava atenção e gostava, que ficava esteticamente bacana em apresentação, era fazer coisas, quer ver? Vou passar esse negócio para frente aqui, para parar de... Era fazer umas coisas assim, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa aqui, né? Então, por exemplo, aqui se criaria o primeiro, aqui se criaria o segundo, aqui se criaria o terceiro, só que tem que redimensionar. Saco. Mas enfim, a ideia seria essa, você dá uma redimensionada de tal maneira que caibam 4, se você for usar 4. Legal de usar 4 é que só que é retangular, então fica mais fácil. Isso aqui tudo pode jogar fora. Aqui. Esse é o segundo. Terceiro e quarto. Tá vendo? Ficaria primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? E aí, até as cores do fundo, você pode ir dando uma mexida. Você fala assim, tá, esse aqui é o mais tenebroso, digamos assim, então é o mais vermelho. Ah, então esse aqui eu posso colocar num vermelho não tão escuro. Eu tô trabalhando com vermelho que é a cor da Labore. Você vai usar, evidentemente, a cor a gente já falou sobre isso, né? Da cor do negócio lá, da empresa que você tiver, tá certo? Aqui você vai jogar uma transparência um pouquinho menor. Puta, esse aqui já tá indo mais próximo aqui de um amarelinho, que a coisa já tá ficando mais bonitinha, já não tem tanta questões assim, já tá mais tranquilo. Pô, show de bola. Ah, esse aqui então, ele vai ser mais tranquilão ainda. Vai estar mais azulzinho, mais um verdinho, uma coisa assim. Entendeu? A questão é que as cores, você trabalha as cores de tal maneira que você passa a mensagem pelas cores também. Entendeu? Entendi.
tá? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Vai. volume de gráficos, Você achou muita a gente está informação? colocando para trás, né? Tá, então, novamente, varia conforme o lugar que você tá. Tinha lugares que Tá. eu trabalhei que eles trabalhavam com 4 gráficos assim de uma vez, tá? Uhum. Tinha lugares que eu Tá. trabalhei que eles colocavam somente um por tela com mais comentários, tá certo? Então, Entendi. depende muito da informação que você vai trabalhar. Então, por exemplo, a gente está usando as principais variáveis aqui, que são os 4 principais, tá certo? Você pode, que a gente está usando 4 no caso aqui, pode ser 2, pode ser 3, tanto faz. Você fala assim, puta, vamos olhar somente 2 variáveis. Beleza, ficaria somente 2 gráficos. E lá no Excel, ao invés de ser essas cores mais escuras aqui, você pode colocar em tons pastéis para ficar mais tranquilo. É uma opção, Tá, entendi. entendeu? Mas como eu falei para você, tudo vai depender de como você vai construir a apresentação. Então, doutor, o seu desafio é o seguinte: o seu desafio para terça-feira ele é 2 pontos. Criar uma apresentação que tenha, além da capa, aqui, tá certo que essa minha capa eu sei que não ficou boa, você vai criar uma bem bacana. Uma Tá. apresentação de no máximo 3 slides que resumam que resuma o seu trabalho aí que a gente fez, de tal maneira que seja uma apresentação executiva. Este é o desafio. Beleza. Colocando na cabeça o seguinte: eu tenho que passar a informação de uma forma clara, concisa, tá certo? Assim, clara, concisa, fácil para as pessoas entenderem que estão ali, que vão tomar decisão, e eu tenho que já levar uma decisão pronta para eles. Tá. Entendi. Tá certo? Então, assim, esse daí Tá. é a ideia de terça. Aí na terça-feira, o senhor apresenta, aí eu vou colocar lá os links para você colocar as 2 tarefas, que é tanto do A Excel sua? quanto essa. É, Ah, tá. o Excel quanto essa. E aí você apresenta na terça, e aí na terça-feira a gente vai discutir um modelo de e-mail. O que é o Ah, modelo tá. de e-mail? É como mandar essas informações por e-mail para as pessoas. E para quem que você vai mandar. Entendeu? Então, só para te adiantar o que eu estou querendo dizer. Quando você monta um dash desse aqui, que nem, Uhum. que nem você montou o seu, legal, puta, perfeito. Só que se você pegar esse dash, anexar no e-mail e mandar, você manda, por exemplo, a planilha para a pessoa abrir lá, cara, Uhum. as pessoas não abrem. Sim. Porque é tanta coisa, as pessoas já têm tanta coisa no seu dia a dia para fazer, elas não vão abrir um dash desse aqui e ficar analisando tudo. Não. Esse foi o seu trabalho, o trabalho do analista. O que elas Sim. querem? Elas querem uma coisa assim, cara, qual que é a principal coisa que você tem aí para mim? Então, assim, como que você monta um e-mail onde a pessoa abre aquele e-mail e ela tem ali a principal coisa relevante num, num headline, num resumo rápido, e depois no corpo do e-mail você tem mais informação, que se ela achar interessante, ela vai lá e lê. Entendeu? Mas assim, o que é Sim. puta? É como se você criasse um e-mail onde a principal coisa ali no começo é como se fosse se você recebesse aquelas informações do Estadão, da Folha de São Paulo, sabe quando esses centros de notícia te mandam assim? Que ele manda um resuminho só para você saber o que está fazendo, essas routers da vida, esse RSS da vida, manda só aquele resuminho? Então, Sim. como montar um negócio desse daí? Daí é a última parte do analista, porque você percebe, você fez uma coisa tática, que isso aqui é tático. Uhum. E eu falo tático assim, depende também, como eu falei para você, tá? Depende da empresa que você tá, certo? Tem empresa que isso É. aqui você já vai ser promovido a diretor executivo da porra toda. Assim, você já vira Deus, assim, os caras vão carregar você no colo. É verdade, porque você fala, caralho, cara, você resolveu todos os nossos problemas, tá tudo aí. Falou, sim, verdade, tá aí. Entendeu? Toda semana a gente quer ver isso daí, você vai apresentar. Sabe, é comum, cara, eu não tô.
É sério, o negócio é. Existem lugares e lugares, tá? Aí, então você tem esse, aí depois tem aquele lá, mega executivo, 3 slides explicando direitinho, conciso, falando do negócio. E o último, o que, que é? É um headline, um newsletter ali, onde você vai mandar para o pessoal que depois de todo esse trabalho aqui, o gestor falou assim, meu, a diretoria inteira tem que receber uma informação disso daqui toda semana, ou 3 vezes na semana, tanto faz, tá? Mas aí seria aquele resuminho que você pode até programar os e-mails, né? Então, todo dia, no dia anterior à tarde, você fez, por exemplo, sei lá, toda terça-feira eu vou mandar de manhã. Então você pode na segunda tarde atualizar os dados, deixar o e-mail pronto, pré-programado e ele envia, né? Porque o Outlook faz isso, né? Entendi. Ele troca Legal, hein? ideia, tá certo? Mas é a finalização da apresentação que você faz. Bom, é isso, doutor. Perfeito, perfeito mesmo. Muito legal a abordagem. E Eu aí, vou. aí na próxima quinta-feira a gente vai começar daí o outro módulo, o módulo 3. Combinado. Tudo bem? Tá gostando assim desse caminhar? Pode ser? Muito legal, muito bom. Módulo 3 a gente vai ver a priori, né? É, exatamente. A gente vai ver a Sexta de. priori outros tipos de probabilidades. Oh, legal, Então vai ser uma legal. revisão, vai ser uma visão geral sobre probabilidades, mas eu já vou começar com a priori. Ah, Como você quer ver, você vai ver que é bem tranquilo. Só que a gente vai trabalhar com uma base de dados reais, tá? E de novo, eu peguei uma base. Só que aí a gente vai ver o que é uma base transacional e o que é uma base relacional na visão de um analista, como ela funciona, e como trabalhar com bases transacionais, como a gente tem que fazer para trabalhar com isso daí. Tá? Sem entrar na história de arquitetura de dados, de warehouse, de não sei o quê. Não, isso daí é para ser computeiro, cara. Isso daí é para o pessoal da arquitetura de dados. Entendeu? A gente só precisa entender que existem tipos de dados, que é bases relacionais e bases transacionais. Né? certo. E eu encontrei uma base transacional que vai dar para fazer um estudo interessante. É o que o pessoal de cartão de crédito faz. Oh, É como eles levantam o seu perfil, entendeu? Depende do cartão de crédito que você tem. Você já recebeu aquelas, como chama? Aqueles anúncios de que o próprio cartão de crédito fala assim para você: Oi, Felipe, você não quer comprar tal coisa em tal lugar que estamos com desconto, estamos dando mais pontos para vocês. Você já viu isso daí? Cartão de crédito já, fazendo isso? Já viu? E já, opa. aí você fala assim, cara, como que esse cara sabe que eu gosto disso? Já se perguntou isso ou não? Esse cara sabe que eu gosto disso aqui. Esse cara sabe assim, porra, legal, né? Muita gente nem se pergunta. Você fala assim, nossa, que legal. Que promoção bacana, acho que eu vou comprar sim. Você fala assim, porque se você começar a se perguntar assim, cara, como que esse cara sabe que eu acho bacana isso daqui? Porque não é todo mundo que tem o mesmo gosto que você. Se ele pegar uma coisa e mandar para todo mundo, a probabilidade de ele ter um resultado é muito baixa pelo custo que tem. Fazer uma propaganda é caro, né? E como que o cara chega nisso daí? Então, analisando os seus dados transacionais do cartão. Existem algumas operadoras de cartões de crédito aqui no Brasil que, se você fugir do seu perfil, eles te ligam. Então, por exemplo, Sim, eu você, já passei. perfeito, perfeito. É por quê? Porque eles estão analisando as transações do seu cartão. E aí, analisando as transações do seu cartão, eles sabem onde você gasta. E aí é classificado entre mercado, combustível, restaurante, farmácia. Tem várias classificações de consumo lá dentro, né? E internet, se você está acostumado a comprar em determinados sites de internet. Então, sei lá, você é um cara adequo que está mais acostumado a comprar no site X, qualquer. Aí fala, puta, esse aqui é o Felipe lá, a gente começaram a levantar dados do Felipe, o Felipe sempre compra nesse cara X. Aí, de repente, um belo dia, você compra no Y. Os caras ligam para você e falam, Felipe, tá vendo uma transação, é sua mesmo, tal, aqui é do banco X, aqui que você trabalha.
Aí por que isso que eles fazem isso? Para ver se não é fraude, para ver se seu cartão não foi fraudado, você entendeu? Porque se for, eles já bloqueiam direto e para a transação. Mas como que o cara descobriu isso? Porque ele está constantemente monitorando a sua base transacional. Ele sabe o seu perfil de consumo. Entendeu? É por isso. Entendi. Entendeu? Esse é o. É assim que funciona dentro de cartões de crédito. É assim que funciona na. Acho que isso daí eu comentei com você já que é dentro do supermercado. Né? Uhum. Como colocar produtos em determinados lugares e porque eles colocam ali. Isso daí é feito observando assim, que quando uma pessoa compra um produto A, ela compra B também. Ah, ela compra B também. Então, a probabilidade, então vamos colocar as coisas junto de B ali. E não importa, isso que é interessante, tá? Não importa o porquê a pessoa compra A e B. A questão é, a pessoa compra A e B. Sabe, essas coisas assim? A pessoa comprou, sei lá, tem hábito de comprar chocolate e margarina, por exemplo. Começa a ver que tem muita gente que compra isso daí. Tem uma alta probabilidade, toda vez que tiver chocolate na bolsa, no carrinho de cesta lá, tem margarina e pão. Então os caras vão fazer o seguinte: por que as pessoas fazem isso? Não temos ideia, teria que entrevistar essas pessoas. Mas isso não importa para o comércio. O que importa é que isso acontece. Se isso acontece, você fornece isso para as pessoas mais claramente, né? Deixa mais visível essas coisas. Esse que é todo o jogo, digamos assim, dessa ideia de probabilidade a priori. O nome disso daí, probabilidade a priori, o nome bonito dele é mineração, é associação de variáveis com mineração de dados. Ah, Você, é? você faz o antigo, eu falei para você isso daí, o pessoal chamava no passado de data mining. Sim. Era uma, já foi coqueluche, né? Já foi coqueluche, já foi esse top 10 assim, pô, data mining, hoje é Big Data, hoje é essas porra toda aí que tudo igual, né? Só muda o nome, o pessoal vai mudando o nome para conseguir vender mais coisa. Mas a coqueluche antes era data mining, então tinha programas específicos para fazer data mining. Então, pra você ter uma ideia, o SAS, por exemplo, existe o SAS Mining. Você tem lá o SAS Base, você tem o SAS Point Click, lá o SAS Guide, né? Que eles chamam Guide, deve estar no Guide, sei lá, 10, 12, sei lá que número que já tá. E você tinha o SAS Mining. O SAS Mining fazia isso. Você jogava a base de dados ali, mandava ele jogar uma Run Forest, que era um modelo de várias árvores, decisões assim. Aí ele começava a encontrar associações entre variáveis, entendeu? O que estava se Entendi. relacionando com o que, ia montando as árvores para você, ia montando as probabilidades de as coisas acontecerem, e ele ia fazendo para você. Então, assim, para bases transacionais, ele era lindo, maravilhoso. Porque, porra, base transacional você vai ver. Eu vou colocar, você olha, você vai pegar, a gente vai pegar uma linha, uma pequena, eu consegui encontrar uma pequenininha, tem quase 50 mega. É pequena. Assim, essa daí é boa, de Oh, boa. Porque assim, é tudo assim, 2 gigas, 500 mega, entendeu? Porque é muita coisa, né, entendi. cara? A base transacional é, pô, imagina, muita transações, né? Sai de um lugar e vai para outro, pega o supermercado. Tudo que está dentro do supermercado está indo para o cliente. Então é isso que é transacional, entendeu? Sai de um lado e vai para o outro, faz essa transação. Então, puta, imagina, todo mundo que está passando ali em cada caixa, cada compra que está acontecendo é uma transação. Então, o cara abriu a caixa registradora ali para pegar as coisas do Felipe, começou uma transação. Então, ele vai colocando: o Felipe comprou isso, isso. Aquele cliente, no caso você, né? Colocou isso, você, assim que ele fecha a caixa registradora, você paga, fechou aquele momento. Chegou uma outra pessoa, começa uma outra transação. Então, meu, imagine o tamanho dessas bases, né? Gigantescas. Imagina um Carrefour da vida, um Astra. Tamanho que não é. Quantidade de gente comprando. E agora tudo online, então. Se você está fazendo compra online pelo supermercado, fica tranquilo que e você cadastrou o seu e-mail, daqui a pouco você vai começar a receber coisa. Ou Ah, então com certeza. vai começar a subir coisa no seu. Se você, não sei, se você tem Instagram, vai começar a subir coisa no seu Instagram. Seu feed, né? De tudo quanto é lugar. Porque isso é cross. Exatamente. Exatamente. Aliás, cara, eu criei Instagram, Facebook e YouTube para Labore. Tem LinkedIn também. LinkedIn eu não coloquei nada, mas o Instagram e o Facebook e o YouTube tá bombando lá. Não de gente, mas de coisas. Tem bastante Ah, conteúdo. é, o YouTube eu sigo ele já.
Tá sempre colocando, o Facebook tá lá também, o Instagram também, então Vou dar uma olhada neles lá. sempre tem, tô publicando as coisinhas. Então, esse é o desafio do senhor, para a gente continuar depois fazendo mais matemática. A ideia é agora o senhor montar, fazer esses exercícios de. De apresentação, né? Isso daí tem que fazer, Felipão. Cara, é botar a mão na massa e fazendo. E quanto mais você fizer, melhor. Então, Sim. assim, um dia, sei lá como funciona na sua vida, mas você deu uma inspiração de fazer um negócio, vai lá e faz. Nem se for os mesmos dados. Você diz, puta, será que dá para fazer agora redondo? Será que dá para fazer? Faz, cara. Faz porque não é perdido, tá? Não é perdido. Não, Não é, cara. Não é perdido, de jeito nenhum. pode E é deixar. pouca gente que brinca assim, sabe? Que consegue fazer. E dá um destaque bom dentro das empresas. E era isso.